Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de Batman Amantes e Loucos. Quadrinho esse que é escrito por Michael Green e desenhado por Dennis Cowan. Então vamos lá, começando pelo enredo desse quadrinho. No início de sua carreira como protetor de Gotham City, o Cavaleiro das Trevas parece ter feito o impossível. Os índices de criminalidade estão baixos, a esperança está em alta e o povo da cidade natal de Batman finalmente dorme tranquilo. Mas há uma nova carta em jogo, o perverso criminoso conhecido como Jack, pelos poucos marginais que trabalharam com ele e continuam respirando. Ele é um sociopata que encontrou uma nova razão para viver, vencer o Homem-Morcego. Seus crimes não exibem nenhum padrão, e ele não tem motivo nem remorso. Agora Batman deve jogar fora tudo o que ele pensou conhecer sobre o combate ao crime para lutar contra um novo tipo de assassino. Em sua corrida desesperado para deter esse monstro, poderá o Cavaleiro das Trevas se tornar um monstro ele mesmo? Enfim, né, pessoal? Finalmente temos aqui uma sinopse que eu acho que, cara, remete muito bem ao que é o quadrinho, que é a história, te introduz bem no que você pode esperar desse quadrinho. E, cara, eu tenho que começar falando, assim, primeiramente, que esse quadrinho é muito bizarro, assim, sabe? Porque, cara, eu acho que ele compila aqui Batman Confidential, do 7 ao 12. E era pra ser, tipo assim, os primeiros anos do Batman ali, ano 2 ano 3 mais ou menos, né? Porém, cara, o que eles escrevem aqui é um negócio assim, tipo, que pra mim é uma realidade alternativa, tá? Eu já vou falar isso assim de cara que eu, enquanto li isso aqui, eu considerei como uma realidade alternativa, porque você tem várias coisas que são meio bizarras, assim. Primeiro que eu acho que esse quadrinho ele tem uma missão ingrata, digamos assim, que é tentar reintroduzir uma origem pro Coringa, né? Recontar uma origem do Coringa. E, cara, todo mundo sabe que é foda mexer com isso, sabe? É algo que a maioria das pessoas não gosta. Eu não gosto particularmente que fique contando muito dessa origem do Coringa. E temos o fator piada mortal, né? Que simplesmente é um dos maiores clássicos do Batman. E sem dúvida alguma é a melhor história de origem, entre aspas, do Coringa, né? Porque fica aquela coisa meio ambígua. E então, cara, eu acho muito difícil você fazer algo que se aproxime daquilo, sabe? E isso aqui tenta, mas ele não chega nem perto. Apesar de não ser uma história ruim, sabe? Eu acho que se você encarar como algo à parte, como algo, como eu posso dizer, como eu falei ali, algo de uma versão alternativa, isso vai ser bem interessante, sabe? Mas se você quiser tentar colocar isso aqui dentro da cronologia, aí eu acho que já era, sabe? Porque vai perder pra muitas outras histórias, assim, até no um Piada Mortal, enfim, né? Mas aqui basicamente a gente vai começar, né, como falei, num Batman com início de carreira. Já vou deixar claro que é um Batman muito mais violento do que a gente conhece, o que pra mim assim foi um baque, porque tem algumas cenas que eu fiquei tipo, meu Deus, porra, por que ele tá fazendo isso, sabe? Tipo, mais violência do que o normal, não tava só batendo, tava realmente machucando pra valer a galera, né? É um Batman até meio, sei lá, parece que ele gosta de bater nos criminosos em alguns momentos, sabe? E enfim, tem até algumas frases que ele fala ali que é meio bizarro, sabe? Tem alguns balões de pensamento que, porra, você fica meio, caralho, o que que tá acontecendo, né? Mas, enfim. Uma coisa que é interessante aqui, né? A gente vai ser introduzido já no primeiro capítulo ali ao Jack Napier, né? Que ele usa o mesmo nome lá do filme do Tim Burton de 89, né? Pro nome do Coringa antes de virar o Coringa. E basicamente ele é, como é dito aqui, ele é um criminoso, sociopata. E aí já começa bem interessante porque ele vai fazer um assalto e simplesmente no meio do assalto ele muda de ideia e começa a matar os capangas dele, sabe? Até que do nada o Batman surge pra impedir ele. E aí ele começa a ter um novo brilho no olhar, digamos assim, né? Porque ele encontra um propósito de vida. Até bem interessante, isso é uma coisa que eu achei legal, que ele tenta trabalhar um pouco essa coisa do Jack Napier, ele tá perdido na vida porque ele não tá vendo um propósito e de repente ele acha um propósito em encarar o Batman, né? E aí que vem o nome Amantes e Loucos, né? E até tem aqui algumas imagens antes de se transformar. Se eu não me engano, tem até algumas referências a ele ser um cara de mais humor, assim, e tal, né? Mas nada muito aprofundado. E então ele realmente acha
esse motivo pra viver, né? E aí ele começa a atazanar a vida do Batman. E como é dito aqui na sinopse, ele realmente faz crimes que o Batman não consegue encontrar um padrão, sabe? Mas, enfim, ele tem vários momentos assim que do nada ele começa, sei lá, um assalto e começa a matar os reféns pra chamar o Batman logo, sabe? Tem umas coisas assim bem loucas mesmo, sabe? E até que a gente chega um momento em que eles, né, se confrontam pela primeira vez. E aí que acontece uma das coisas que eu fiquei mais de cara, assim, que é simplesmente o Batman jogando uns batarangues e fazendo cicatriz no rosto do Coringa. Por isso que eu falo que esse Batman é meio violento demais, assim, sabe? Mas meio que daí é isso que vai deixar ele com um sorriso, né? Enfim, coisas do gênero, assim. Então, cara, a gente vai acompanhando basicamente a vida de crime do Jack Napier, enquanto também acompanha o Batman tentando impedir ele. Tem algumas coisas ali mais do Batman e o relacionamento. São coisas bem interessantes, não vou mentir, assim. Aí depois até a origem do Coringa é um pouco diferente, porque tem a participação do Batman, mas, cara, é muito mais o Jack Napier ali, ele acaba sendo capturado por um chefão do crime, que ele passou a perna, e o cara simplesmente acaba batendo nele, como vocês podem ver nessa cena, até bem sangrento, assim, e na hora de escapar ele acaba caindo no tanque químico. Inclusive, esse cara que o Jack Napier passou a perna, pra mim é um dos momentos mais bizarros do quadrinho, porque meio que o Batman ajuda esse cara a encontrar o Jack Napier pra torturar e matar, sabe? Aí, enfim, no meio do caminho o Batman acaba se arrependendo e meio que vai atrás, só que ele não chega a tempo. E aí quando o Jack Napier tá tentando escapar, ele acaba caindo no tanque químico e daí tem aquela origem que a gente conhece, né? E que até tá aqui. Que é bem interessante, mas, cara, isso que eu acho muito bizarro, sabe? Por isso que eu resolvi aceitar que esse Batman é um Batman de outro universo, assim, porque ele tem umas escolhas que você fica tipo, mano, Batman que a gente conhece não, mesmo em início de carreira, não faria isso, sabe? Não se aliaria ao crime, né? Nem nada do gênero. Então é meio estranho, assim. E aí depois ele acaba virando Coringa, e aí meio que a história se segue com o Batman tentando deter ele com, né, ainda mais loucura, assim. E aí daqui pra frente eu não vou mais falar muito, assim, pra não dar spoilers, mas o final é bem bacana, acho que tem um embate dele com o Coringa ali que é bem legal, assim, tipo, o que o Coringa vai fazer com as pessoas e tal, pra tentar tirar o Batman do sério. E aí tem um pouco dessa redenção do Homem-Morcego, né, de aprendendo a fazer o que é certo, enfim. Então, foi um quadrinho legal, assim, de ler, mas eu tenho, assim, muitas ressalvas, sabe? Primeiro eu tenho que dizer assim, ele é um quadrinho feijão com arroz, sabe? É bem feito, até bem escrito, assim, é divertido de ler. Eu acho que até daria uma nota, talvez um 7 porque ele traz algumas coisas interessantes, assim, sabe? Essa questão do Jack Napier ali não ter muito propósito, tem uma parte mais psicológica dele que eu achei bem bacana, assim. Mas, tirando isso, cara, é o básico bem feito, assim, sabe? Até é bem legal. Só que, pra mim, entra um problema que é os desenhos. Cara, tem momentos em que o desenho tá bonito. Tipo esse daqui, ó. Esse aqui tá bem legal, essas páginas. Mas, cara, tem outros momentos em que tá horrível, horrível mesmo, assim, tipo, às vezes até meio ruim de entender, sei lá, parece que a cara dos personagens vai derretendo, assim, ó, tipo, aqui já começa o Bruce ali meio estranho e tal, mas não sei se o cara não teve tempo ou o quê, eu acho até que ele não fez muita coisa, pelo que tinha dado uma pesquisada uma vez, mas, nossa, olha isso, cara, tá muito mal desenhado. E isso eu confesso que incomoda, assim, sabe? Tem alguns momentos em que realmente você olha e fala, tipo, poxa, vamos melhorar um pouquinho, sabe? E eu falo, porque, tipo, você tá passando as páginas e de repente vem uma página bonita, ou às vezes um quadro bonito e no de baixo tá bizarro, assim, sabe? Então, eu acho que é a minha maior crítica a esse quadrinho. Mas, ao mesmo tempo, é interessante porque não é algo que a gente vê com tanta frequência sendo lançado pela Panini, né? Eu acho que só saiu uma vez na mensal, e aí depois foi republicado aqui nessa HQ da Eagle Moss, né? Mas não saiu mais nenhuma vez, então é legal por isso. Mas, cara, que tem uns desenhos meio feios às vezes, tem, cara. Olha esse Batman. Enfim, isso incomoda bastante. E então, assim, cara, se você quer muito ler algo do Batman, quer completar a coleção, eu acho que até vale a pena pegar, sabe? Mas do contrário, cara, se você não gosta já muito do Batman, prefere outros heróis, passa longe disso aqui, porque realmente não é uma grande história, né? É mais pra você que quer conhecer algo diferente, talvez do Coringa ou algo assim, né? Mas, por exemplo, eu recomendo muito mais o Homem que Ri dessa coleção do que esse daqui.
E até eu quero trazer review pra vocês. Mas, em compensação, a história extra é muito boa. Essa talvez é uma que vale a pena, que é a história extra que apresentou o Capuz Vermelho, né? E até como uma possível origem pro Coringa. E essa história é muito divertida de ler, é muito boa mesmo, né? Eu sempre quis ler ela, então foi bem bacana de finalmente estar conseguindo ter acesso a ela, né? E deixa eu até ver se tem aqui, que tem a parte no final que meio que revela que pode ser uma origem do Coringa, né? Então, cara, essa história realmente é muito boa, é muito divertida e acho até que vale bastante por ela esse encadernado, sabe? Mas não sei, é como meu primo sempre diz, né? Se o encadernado vale pelas últimas, sei lá, 10 15 páginas, talvez não vale a pena como um todo, né? Mas, enfim, acho que fica ao critério de vocês, né? Se os desenhos talvez não incomodarem tanto vocês e vocês quiserem ler algo diferente, eu acho que vale a pena, mas do contrário, talvez passa longe disso aqui, sabe? Saiba que é bem clichêzão, assim, eu acho que eu disse 7 ali, 7 pra passar de ano, né? Porque a nota mesmo, assim, seria um 6, né? Mas então fica aí o meu review. Deixa nos comentários se você já leu esse Batman Amantes e Loucos, se você já leu esses Batman Confidential, que antes saía em Batman Extra, se eu não me engano, saiu essa edição aqui. Talvez, se você encontrar mais barato em um sebo, valha mais a pena do que essa edição da Eagle Moss, né? Mas deixa nos comentários se você já leu, se você gostou dessa história, se você acha interessante essa origem do Coringa, né? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o like. Valeu, até a próxima aí. Fui!